Um som ominoso de batidas ecoa por uma casa escurecida na cidade holandesa, ocupada de Zwolle, deixando sua jovem família amontoada no interior. O proprietário abre nervosamente a porta dos fundos uma pequena fração, esperando nervosamente por uma das tropas alemãs que tem aterrorizado estas ruas por meses. De repente, ele é derrubado voando por uma figura aterrorizante, armado até os dentes, vestindo uma jaqueta de campo coberta de lama, com um tapa-olho sobre um olho e um olhar raivoso no outro. A mãe abraça seus filhos soluçantes com força, preparando-se para o pior. Mas quando o estranho arranca sua jaqueta de campo lamacenta, é revelado que ele não é alemão. E quando ele desdobra um mapa curioso sobre a mesa, a família percebe com crescente horror o que ele realmente pretende fazer, provando seu valor. Nascido em 23 de janeiro de 1921, Léo Major cresceu durante a Grande Depressão nos duros bairros operários de Montreal, onde o jovem franco-canadense suportou um relacionamento áspero com seu pai, que deixou cicatrizes profundas. Com apenas 14 anos, a situação tornou-se tão insuportável que Major deixou a casa e mudou-se para a casa de sua tia, determinado a forjar seu próprio caminho. Quando oportunidades de emprego limitadas e a desaprovação contínua de seu pai pesaram sobre ele, Major tomou uma decisão. Em 1940, aos 19 anos, alistou-se no exército canadense, escolhendo especificamente o Régiment de la Chaudière. Sua motivação era simples, mas poderosa. Ele queria se tornar alguém de quem se orgulhar. Durante os próximos 4 anos, Major suportou a rotina desgastante de treinamento militar e preparação. Descrito por seus colegas recrutas como sociável, despreocupado e destemido, aperfeiçoou suas habilidades como explorador e atirador de elite, desenvolvendo a arte de campo e pontaria, que mais tarde o tornariam uma lenda. Mas como milhares de outros soldados canadenses, esperou impacientemente sua chance de provar seu valor em combate enquanto a guerra devastava a Europa. Essa chance finalmente chegou em 6 de junho de 1944. Quando desembarcou em Juno Beach, como parte da invasão do dia D, imediatamente lançado no caos e carnificina dos desembarques da Normandia. Durante uma missão de reconhecimento naquele primeiro dia, Major avistou um meio-lagarta alemão e tomou uma decisão em fração de segundo que estabeleceria sua reputação. Atacando o veículo sozinho, eliminou toda a tripulação e capturou seu transporte, mas este não era um transporte inimigo comum. O meio-lagarta continha equipamento de rádio alemão crucial e códigos secretos. Quando o major entregou seu prêmio aos oficiais de inteligência aliados, ficaram espantados com a descoberta que lhes permitiria interceptar comunicações alemãs e lhes daria a capacidade de decifrar mensagens inimigas durante os dias iniciais cruciais da campanha da Normandia. O jovem canadense havia entrado em combate apenas algumas horas antes e já havia potencialmente salvado inúmeras vidas aliadas. No entanto, alguns dias depois, as táticas agressivas de Major o alcançaram durante um encontro com uma patrulha da SS. Ele eliminou 4 soldados inimigos, mas um conseguiu acender uma granada de fósforo antes de dar seu último suspiro. A explosão cobriu o Major com produtos químicos ardentes, custando-lhe a visão em seu olho direito e deixando-o marcado para a vida. Quando oficiais médicos informaram que sua guerra havia acabado e que seria enviado para casa, Major recusou categoricamente. Com desafio característico, declarou: Não acabou. Sou um atirador de elite. Só preciso de um olho para mirar meu rifle." Daquele momento em diante, lutaria usando um tapa-olho, ganhando o apelido que infundiria medo nos corações do inimigo, o fantasma de um olho. Seus superiores, reconhecendo tanto sua habilidade quanto sua determinação, permitiram que permanecesse com sua unidade. Major já havia provado seu valor, mas maiores desafios o aguardavam. O lobo solitário. No final de 1944, Major havia se estabelecido como um dos soldados mais eficazes e imprevisíveis do exército canadense e um que não tinha medo de enfrentar o inimigo sozinho. Sua reputação por operações de lobo solitário atingiu seu auge durante a Batalha do Escalda nos Países Baixos. Major e seu melhor amigo, o cabo Wilfried Willy Arsenault, foram designados para investigar o
destino de uma companhia inteira de recrutas canadenses que haviam desaparecido depois de serem enviados para capturar uma cidade estratégica. Quando Arsenault adoeceu, o Major caracteristicamente decidiu completar a missão sozinho. Descobrindo o equipamento abandonado da companhia desaparecida espalhado por toda a área, Major percebeu que provavelmente haviam sido capturados, mas não estava satisfeito em simplesmente relatar. Abrigando-se da chuva em uma casa abandonada, avistou 2 soldados alemães caminhando ao longo de um dique próximo. Em uma demonstração de brilhantismo tático que se tornaria sua marca registrada, Major capturou o primeiro alemão e o usou como isca para atrair o segundo. Então, sem mostrar um pingo de medo, Major marchou com seus 2 prisioneiros diretamente até seu oficial comandante e informou calmamente ao atordoado comandante alemão que estava cercado. Seja por pura audácia, guerra psicológica, ou a suposição do oficial de que Major representava uma força muito maior, o impossível aconteceu. Toda a companhia alemã, quase 100 homens, rendeu-se a um único soldado raso canadense. A vitória rapidamente se tornou caótica quando tropas da SS próximas, testemunhando a rendição de seus camaradas, abriram fogo contra os prisioneiros e seu único captor. O fogo amigo tirou as vidas de 7 alemães e feriu vários outros. Major, mostrando compostura gelada, não se abalou. Continuou escoltando seus 93 prisioneiros sobreviventes de volta às linhas canadenses. Até ordenou que um tanque canadense que passava suprimisse a posição da SS que os havia atacado. Foi dito que, por essa incrível façanha, Major foi recomendado para a Medalha de Conduta Distinta, segunda apenas a Cruz Vitória no sistema de honras militares do Império Britânico para soldados rasos, mas, chocantemente, recusou a honra, já que seria apresentada pelo general britânico Bernard Montgomery, a quem Major considerava incompetente e culpava por prolongar o sofrimento holandês durante a fracassada Operação Market Garden do inverno anterior. No entanto, alguns historiadores duvidam da veracidade da recomendação de Major, alegando que nenhum registro escrito dela surgiu. Seja como for, a bravura e determinação de Major estão fora de dúvida, algo que provaria repetidas vezes nos meses seguintes. Em fevereiro de 1945, Major encontrou-se ajudando um capelão militar a recuperar soldados alemães sem vida de um tanque Tiger II destruído em um transportador universal. De repente, o veículo atingiu uma mina terrestre. A explosão tirou instantaneamente as vidas tanto do capelão quanto do motorista. Major não estava muito melhor. Tinha a coluna vertebral quebrada em 3 lugares, 4 costelas quebradas e 2 tornozelos despedaçados. Enquanto os médicos o levavam rapidamente para um hospital de campanha a 30 milhas de distância, parando a cada 15 minutos para injetar morfina para sua dor excruciante, os médicos entregaram seu veredicto. A guerra de Major havia acabado, mas o fantasma de um olho tinha outros planos. Depois de uma semana de recuperação, escapou do hospital no meio da noite e passou um mês se recuperando com uma família holandesa, tecnicamente estando ausente sem permissão. Quando finalmente retornou à sua unidade em março de 1945, seus superiores estavam tão impressionados com sua determinação que nenhuma ação disciplinar foi tomada. Missão para Zwolle. No mês seguinte, Major e o resto do Régiment de la Chaudière avançaram sobre Zwolle, uma cidade holandesa de cerca de 50 mil habitantes que a inteligência sugeria estar fortemente defendida por forças alemãs. Na noite de 13 de abril, os comandantes da unidade anunciaram que estavam procurando 2 voluntários para explorar as posições alemãs, contatar a resistência holandesa e relatar antes do bombardeio de artilharia aliado planejado. No entanto, deixaram claro que qualquer um que fosse teria poucas chances de voltar vivo. Quando ninguém mais se adiantou, apesar de ainda sofrer com sua lesão nas costas, Major concordou em realizar a missão altamente perigosa. Willy Arsenault, determinado a não deixar seu amigo enfrentar seu destino sozinho novamente, ofereceu-se para ir com ele. Enquanto se preparavam para partir, seus camaradas estavam visivelmente entristecidos, acreditando que nunca mais veriam os 2 homens. No entanto, Major permaneceu otimista, dizendo-lhes:
"Não se preocupem, rapazes. Vamos liberar aquela cidade." Naquela noite, Major e Arsenault entraram em uma fazenda onde encontraram o fazendeiro, Hendrik van Gerner, escondido no porão com sua esposa. Mesmo depois de convencer com sucesso o casal, assustado, de que não eram alemães, a barreira do idioma impediu os canadenses de obter muita informação útil. Quando a noite caiu, deixaram a fazenda e se moveram em direção à cidade. Mas Major notou que as mãos de Arsenault tremiam enquanto segurava seu rifle. Percebendo que seu camarada estava sofrendo de fadiga de combate, Major disse a Arsenault que poderia esperá-lo ali enquanto ele entrava na cidade sozinho. Mas Arsenault recusou, dizendo a Major que permaneceriam juntos até o fim. Por volta das 11 da noite, a dupla chegou a uma linha ferroviária. Major cruzou primeiro, chegando a uma beira de estrada a certa distância. Arsenault seguiu, mas o som de suas granadas batendo umas nas outras em seu saco revelou sua posição. Foi pego pelo fogo de metralhadora alemã de um bloqueio próximo, perecendo instantaneamente. Major foi tomado pelo remorso, dizendo mais tarde: "Estava muito zangado com os alemães, mas também comigo mesmo por deixá-lo vir comigo. Sempre me senti mal pelo erro que cometi ali. Mas agora não tinha tempo para arrependimentos." Rapidamente despachou 2 dos atacantes de Arsenault, fazendo o resto fugir. Então teve que decidir o que fazer a seguir. Agora estava sozinho, enfrentando uma guarnição relatada ter mais de 1.000 soldados alemães. Embora talvez a opção mais racional teria sido recuar e pedir o bombardeio de artilharia, o fantasma de um olho estava sedento de vingança. Explicou: "Tinha uma ideia fixa, era liberar Zwolle, não importa o que fosse encontrar nas ruas. 1.000, alemães ou muito menos, não me importava. Meu coração estava fervendo, mas estava cheio de energia." Depois de recuperar a pistola e granadas de Arsenault, encontrou um parque próximo, onde sentou e começou a tramar um plano audacioso, o exército de um homem só. Depois de entrar em Zwolle, pelo antigo portão Sassenpoort, Major começou a bater nas portas dos fundos das casas, esperando encontrar um lugar seguro onde pudesse estudar mais facilmente seu grande mapa da cidade. Depois de ser rejeitado por vários moradores assustados, finalmente não teve opção senão forçar sua entrada na casa de uma família. Confundindo-o com um alemão, o jovem casal e seus filhos estavam compreensivelmente aterrorizados, mas quando removeu sua jaqueta, puderam ver seu uniforme canadense. Mais tarde disse: "Foi como mágica, aqueles pates de ombro. Vê-los sorrir, soube que tinha feito novos amigos." Depois de verificar seu mapa, Major deixou a casa para começar sua campanha de um homem só de guerra psicológica contra os alemães ocupantes. Acredita-se que, logo depois, encontrou um golpe de sorte que provaria crucial para seu sucesso. Do lado de fora de uma taverna local, supostamente capturou o motorista de um carro do Estado-Maior alemão e entrou para confrontar o oficial que estava bebendo dentro. Para surpresa de Major, o oficial alemão falava francês, permitindo ao soldado franco-canadense comunicar-se diretamente com seu inimigo. Através de sua conversa, Major soube que o oficial era da região fronteiriça da Alsácia-Lorena, que era conhecida por ter pouca lealdade à causa de Hitler. Sentindo uma oportunidade de tirar vantagem da situação, Major supostamente informou ao oficial que era parte de um grupo avançado, evitando cuidadosamente qualquer menção de que estava completamente sozinho. Em francês, explicou calmamente que achava Zwolle uma cidade adorável e que odiaria que fosse destruída, especialmente porque a guerra quase havia acabado de qualquer maneira. Em uma aposta notável, Major então devolveu a arma ao oficial e o libertou, esperando que a mensagem espalhasse medo pelas fileiras alemãs. Disse que Major então fez contato com o líder da resistência holandesa, Fritz Kuipers, que lhe forneceu inteligência crucial sobre as posições alemãs em toda a cidade. Armado com este conhecimento, o soldado raso com tapa-olho supostamente embarcou em uma campanha metódica de destruição e engano projetada para convencer os alemães de que estavam enfrentando uma força muito maior. Movendo-se pelas ruas escurecidas como um fantasma, Major supostamente passou as próximas horas engajando patrulhas sempre que podia e detonando granadas onde fariam barulho, mas causariam pouco dano.
O clímax de seu alvoroço supostamente veio quando o major localizou o quartel-general local da SS. E rompendo pelas portas, disse que engajou 4 oficiais de alto escalão da SS em um feroz tiroteio, eliminando todos os 4 antes que pudessem dar o alarme. Não contente com esta vitória tática, acredita-se que Major então ateou fogo ao quartel-general da Gestapo, destruindo documentos nazistas cruciais e enviando chamas disparando para o céu noturno. Durante sua campanha de terror de 6 horas, Major supostamente capturou dezenas de soldados alemães que, convencidos de que estavam enfrentando um regimento canadense inteiro, renderam-se sem resistência significativa. Embora alguns tenham discutido sobre os detalhes exatos do que aconteceu naquela noite, não há disputa de que, ao amanhecer de 14 de abril, a guarnição alemã desmoralizada havia abandonado suas posições supostamente inexpugnáveis e fugiu da cidade completamente. Com a ajuda de 4 moradores locais e um carro do Estado-Maior alemão requisitado, Major finalmente pôde retornar ao local onde Arsenault havia caído e transportar o corpo de seu amigo de volta à base. Ao chegar, deu a notícia do que havia acontecido ao coronel Taschereau, o líder da unidade, dizendo-lhe: "Pode trazer a unidade em desfile. A cidade está completamente liberada." O bombardeio de artilharia aliado planejado foi cancelado e o Régiment de la Chaudière marchou para a cidade sem disparar um único tiro. Por suas ações em Zwolle, Major foi novamente recomendado para a Medalha de Conduta Distinta. Desta vez aceitou a honra, já que veio de seus próprios comandantes canadenses em vez do general Montgomery, um novo inimigo. Pouco mais de 3 semanas depois, a guerra na Europa havia terminado. Major retornou a Montreal e seu antigo trabalho como encanador. Fez uma operação nas costas para ajudá-lo a se recuperar de suas feridas de guerra e estabeleceu-se no que parecia ser uma vida civil tranquila, aparentemente contente em deixar suas façanhas militares no passado. Mas quando a Guerra da Coreia eclodiu em 1950, o chamado para servir seu país mais uma vez provou-se irresistível. Desta vez, a reputação de major o precedeu. O tenente-coronel Jacques Destrase, um companheiro veterano da Segunda Guerra Mundial encarregado de formar o 2º Batalhão do Royal 22 Regimento, recebeu carta branca para selecionar pessoalmente soldados experientes através de uma rede de antigos oficiais. O nome de major estava entre os primeiros em sua lista. No final da primavera de 1951, Major encontrou-se de volta em seu elemento como parte do pelotão de exploradores e atiradores de elite, uma unidade de elite, composta pelo que um oficial descreveu como individualistas em sua natureza e, de fato, duros. Duros no sentido de resistência. Todos eles podiam viver com uma garrafa de água e algumas fatias de bacon, às vezes em terra de ninguém por dias. Aos 30 anos, o veterano de um olho estava exatamente onde pertencia, às montanhas congeladas da Coreia, enfrentando o inimigo sob condições brutais. Em novembro de 1951, Major provaria que suas habilidades lendárias não haviam diminuído com a idade. A estratégica colina 355, apelidada de Pequeno Gibraltar, comandava uma vista de 20 milhas do terreno circundante e havia caído ante um massivo assalto chinês. Enquanto as conversações de trégua se arrastavam em Panmunjom, ambos os lados sabiam que quem controlasse o terreno elevado quando o cessar-fogo fosse assinado teria uma vantagem crucial. A situação era desesperadora. A unidade de major, o R-22ER, mantinha uma posição desconfortável no flanco direito extremo, com a Companhia D praticamente cercada depois que os chineses capturaram tanto a colina 355 quanto a próxima colina 227. O tenente-coronel Destrase emitiu uma ordem severa, sem retirada, sem pelotões arrasados e sem pânicos. Major sabia que a batalha vindoura testaria cada habilidade que havia aprendido em 2 guerras. Em 22 de novembro, o 64º Exército Chinês abriu com um bombardeio de artilharia massivo. Durante os próximos 2 dias, Major assistiu enquanto a luta desesperada se desenrolava ao seu redor. Às 6h20 da noite de 24 de novembro, a situação havia se tornado crítica. O pelotão,
Número 11 havia sido arrasado e o restante da Companhia D estava sob ataque de todas as direções. Destraze recorreu à sua arma mais confiável, Major e o pelotão de exploradores. Enquanto o veterano de um olho preparava sua equipe de assalto de 18 homens, sabia que as chances eram extremamente sombrias. Estariam atacando o morro acima contra posições entrincheiradas mantidas por milhares de soldados chineses. Mas Major havia construído sua reputação realizando o impossível. Se alguém podia realizar este audacioso assalto, era ele. 800 contra 1. À meia-noite, Major conduziu seus homens para a escuridão varrida pela neve, cada soldado usando tênis para abafar seus passos. Movendo-se em pequenos grupos ao longo de uma rota indireta, aproximaram-se da colina 227 por trás das linhas inimigas, uma aposta tática que os posicionaria no coração da força chinesa. Uma vez perto do cume, Major deu o sinal. Seus homens abriram fogo simultaneamente e os chineses, de repente sob ataque do que pensavam ser o coração de sua própria posição, entraram em pânico. Em 45 minutos, a pequena força de Major havia capturado a colina. Mas a vitória foi efêmera. Uma hora depois, toda a fúria do contra-ataque chinês desceu sobre a posição de Major. Elementos de 2 divisões completas, aproximadamente 14 mil homens, lançaram um assalto coordenado massivo para retomar a colina 227. A noite explodiu em tiroteios e explosões enquanto onda após onda de soldados chineses carregavam pelas encostas. No entanto, quando o tenente-coronel Destraze ordenou que Major se retirasse caracteristicamente, recusou declarando: "Não vou recuar." Em vez disso, Major reposicionou seus homens apenas 25 jardas a leste, encontrando a pouca cobertura que existia em uma coleção de crateras de projéteis e afloramentos rochosos. Desta posição precária, faria sua posição. Enquanto as forças chinesas invadiam sua posição, Major pediu apoio de morteiro, mas suas exigências chocaram até oficiais de artilharia experientes. O capitão Charlie Forbes, comandando o pelotão de morteiros, escreveu mais tarde que Major era um homem audacioso, não satisfeito com a proximidade do meu bombardeio e pede para trazê-lo mais perto. De fato, meu bombardeio cai tão perto que ouço minhas bombas explodirem quando ele fala comigo, no rádio. Durante a noite amarga e fria, Major dirigiu o fogo defensivo com precisão. Correu de um ponto de crise para outro sob fogo inimigo pesado, reunindo seus homens e ajustando o fogo de apoio. Os morteiros dispararam tão rápida e continuamente que Forbes teve que aumentar a velocidade até que os canos brilhassem em vermelho vivo pelo calor, eventualmente deformando os tubos além do uso. Durante 3 noites e dias infernais, a pequena força de Major manteve sua posição impossível, repelindo 4 assaltos chineses importantes separados. Seus homens, inspirados por sua liderança calma sob chances esmagadoras, recusaram-se a quebrar, apesar de enfrentar forças inimigas que os superavam em número quase 800 para 1. Ao amanhecer do dia final, Major relatou sombriamente ao quartel-general: "Não resta nada lá para ocupar, nem um bunker, nem trincheira." A colina havia sido explodida em uma paisagem lunar, mas permaneceu em mãos canadenses. Em 27 de novembro, quando o acordo de cessar fogo foi finalmente alcançado, o contra-ataque de Major havia terminado o que o capitão Forbes chamou de a épica da colina 355. Os chineses falharam em alcançar seu objetivo, e as linhas de frente foram congeladas onde estavam. Por esta extraordinária demonstração de liderança e coragem, Major recebeu a barra de sua medalha de conduta distinta, tornando-o o único soldado canadense a receber a DCM em 2 guerras separadas. Sua citação concluiu: "Contra uma força superior em número, o cabo-major simplesmente recusou se a ceder terreno. Sua coragem pessoal e liderança estavam além de todo elogio." Legado de uma lenda. Depois da Coreia, Major retornou à vida civil em Montreal, trabalhando como encanador e criando 4 filhos com sua esposa, Pauline. Fiel à sua natureza modesta, raramente falava de suas façanhas em tempos de guerra. Sua própria família tinha pouca ideia de seu status lendário até 1975.
quando funcionários holandeses chegaram à sua porta para expressar a gratidão de sua nação. Seu filho Daniel Aimé, então com 9 anos, lembrou-se de perguntar à sua mãe por que seu pai nunca havia mencionado liberar uma cidade inteira. A resposta de Major foi tipicamente humilde. Não achou que ninguém acreditaria nele de qualquer maneira. Daniel Aimé lembrou que seu pai deu de ombros para qualquer sugestão de que era um herói, simplesmente dizendo: "Eu era louco e tudo deu certo." Mas o povo de Zwolle nunca esqueceu seu libertador. Nomearam uma rua em sua honra e ensinam sua história em suas escolas. O ex-prefeito de Zwolle, Henk Jan Meijer, disse: "Para nós como cidade, é muito importante que nossas crianças ainda se lembrem de que não é fácil ser livre, que é vulnerável, que você sempre tem que pensar nisso." Quando o Major faleceu por causas naturais em 12 de outubro de 2008, aos 87 anos, vários nacionais holandeses viajaram através do oceano para comparecer ao seu funeral em Longueuil, Quebec. Hoje, o legado de Major perdura como um símbolo de coragem, determinação e as coisas extraordinárias que pessoas comuns podem realizar quando impulsionadas pelo dever e princípio. Canada Post o honrou com um selo comemorativo em 2020, chamando-o de "O Fantasma de um Olho".